Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e esse é um vídeo para criar um tubo, tá? Da série de vídeos para criação de dispositivos aí do programa. Hoje a gente vai criar um tubo. No desenho que está acompanhando o programa já tem um modelo pronto lá, só que ele é um tanto complexo porque ele tem a opção de ser simples, duplo ou triplo. Tá? Se você trocar aqui no Pipelines para 2, ele desenha 2 ou 3 até. E na verdade não tem nada de muito complexo aí, mas a ideia é que depois, lá na frente, na hora de converter o catálogo do Civil 3D para o catálogo do programa, isso daqui não vai ficar meio que supérfluo, tá? Então a gente vai fazer os tubos já separados. Vai ficar até melhor, porque daí eu até consigo trocar o tipo de ícone que tem aqui, ok? Para fazer o tubo, então, é bastante simples. Acompanha. Criar, né? Aqui no nó dos tubos, já vem com as propriedades corretas daí, certo? Bom, o tubo ele tem uma série de propriedades que eu vou precisar preencher. Por exemplo, Hydraulic Section. Isso daqui é a seção hidráulica da seção e ele vai utilizar para calcular a lâmina d'água depois, tá? Então, se informar aqui qual é essa seção, ele calcula a lâmina d'água. Esse pipelines é o número de tubos em linha, né? Então se você tiver tubo duplo, ele vai dividir a vazão por 2, triplo por 3, coisa desse tipo. Aí a altura aqui que está zerada vai ser o nosso diâmetro, o all thickness vai ser a espessura da parede, esse trench age aqui vai ser a altura da vala para ele poder calcular a vala escavada, certo? E da mesma maneira que lá naquele vídeo sobre a descida tinha o PTM e o PTJ, aqui também vai ter, tá? Porque a gente vai precisar informar um eixo 3D que vai modelar o nosso tubo, beleza? Esse eixo vai ser utilizado depois para calcular a escavação também. Então eu vou colocar um ponto aqui longe da origem, porque a origem eu vou usar para outra coisa. Então vou colocar aqui, por exemplo, 3 e vou colocar aqui na jusante 5. Então ele vai desenhar um tubo aí com uns 2 metros de comprimento, mais ou menos, um pouco distante aí da origem. Okay? Então, sempre comece da seguinte maneira, criando uma sequência onde você vai definir variáveis, uma sequência onde você vai modelar a seção ou pontos. No caso aqui do tubo, você vai ver que isso aqui é bastante simples. Então, vai ter um aqui que vai chamar variáveis, certo? E aqui vai ter um que vai ser a seção e eixo, ok? Nas variáveis, quais são as variáveis que eu tenho que definir ou calcular? Todas essas que aparecem com a bolinha vermelha, tá? Então, pipelines. Bom, eu estou desenhando um BSTC, bueiro simples tubular de concreto. Então, o primeiro eu vou começar com ele, tá? Set parâmetro, qual parâmetro? O pipelines. E ele vai valer 1, porque vai ter só um tubo mesmo, ok? Então, setar número de tubos. O próximo parâmetro que eu quero colocar aqui é essa altura. Está vendo que ela está zerada e eu não consigo editar ela, tá vendo? Então eu vou criar uma variável aqui para eu colocar o DN, que é o diâmetro nominal. E eu vou colocar um valor inicial igual a 1 e vou dizer que aquela altura. Por que é assim? Porque se fosse uma galeria retangular, eu teria que ter largura e altura, e daí no tubo circular ia ficar sobrando uma dessas medidas. Então eu optei por tirar fora e deixar o usuário colocar essa altura quando precisa ou não. Então aqui agora eu vou calcular essa altura. Essa altura só é importante lá depois na hora de calcular a vala, tá? Então ela está aqui só por causa disso, não poderia ter tirado ela fora. E ela vai ser igual ao diâmetro. Então, calcular a altura. A próxima variável que eu vou calcular aqui vai ser esse trench age aqui, tá? O que ele é? Ele vai ser a altura do ponto de inserção da seção do tubo até a face inferior externa desse tubo. Então, seria a altura sobre 2 mais a espessura da parede, tá? Então, setar parâmetro. E eu vou colocar aqui no trench age. E ele vai ser o dn dividido por 2, tá? Porque já a hora que eu desenhar a seção, você vai entender por qué. Mais o all
thickness, que é a parede do tubo. Para um tubo aí de, digamos, 1 metro, normalmente a parede tem aí alguma coisa de 0,08 ou 8 centímetros, ou 10 centímetros. Tá? Então, calculei a altura da vala. É sempre bom ir escrevendo isso daqui no 7 param, senão fica todo mundo 7 param aqui, vai ficar meio esquisito. Né? 7 param é... O que mais que está faltando aqui? Ó? Alt 8. Alt 8 é a altura externa. De novo, é para calcular a escavação. Então, Alt 8 vai ser o quê? O diâmetro mais 2 vezes o all thickness. Vocês podem me perguntar por que all thickness. All thickness é porque como esse programa aqui, essa variável, ela não pode ser editada, eu preferi por deixar termos em inglês, porque daí depois, para outros idiomas, fica mais coerente. Então, calcular altura externa. Aí, tem mais outra aqui, que é a alt width. No caso de uma galeria, ela seria diferente, mas no caso do tubo circular, ela é igual à altura externa. Então, eu posso vir aqui no alt width e dizer que ela é igual a alt 8. Né? E a área? A área também é para calcular a escavação. Então, eu preciso da área externa. Qual que é a área externa? Qual que é a área externa de um círculo? Então, setar parâmetro. A área externa, que a gente vai colocar aqui agora, é o famoso alt 8 elevado ao quadrado, ou diâmetro ao quadrado, vezes π. Né? E daí tem que lembrar aqui que tem que ter o namespace math aqui para poder achar o π, né? Dividido por 4. Isso daqui é o valor da área externa. Então, setei o parâmetro ali, área externa. Se eu estivesse fazendo BDTC, né, o bueiro duplo, aí eu teria que multiplicar isso aqui por 2 ainda, certo? Então, área externa. O que está faltando aqui? Está faltando o eixo 3D. Aí é o seguinte, o Civil 3D, ele normalmente desenha os tubos retos, mas na API dele é permitido criar tubo em arco. Mas eu iria querer criar um tubo em arco? Bom, se você tiver um loteamento, digamos assim, meio orgânico, né, e arquiteto que gosta dessa expressão, vai ter ruas que não são necessariamente retas. E daí, em vez de você ficar enchendo de PV para poder mudar de direção na sua rede, né, mesmo para raio gigantesco, o que você pode fazer? Você pode simplesmente dobrar o tubo um pouquinho e deixar ele meio em forma de arco. Então, é o que a gente vai fazer aqui. E por isso tem esse parâmetro bug aqui. Esse bug, o que ele é? Ele é a convexidade do meu arco. Okay? Eu vou colocar um valor aqui, por exemplo, 0,1, só para que você observe o que acontece. Tá? E vou pedir para ele desenhar um eixo tridimensional passando pelo PTM até o PTJ. E para fazer isso, eu vou usar esse cara aqui, ó, arco 3D. Por quê? Porque eu tenho que sair daqui com uma cota, fazer um arco 3D e chegar aqui. Ó. Ele é 3D porque a cota desse cara é diferente da cota daquele. Então, arco 3D. Esse arco 3D ele funciona da seguinte forma. Eu tenho que dizer o ponto final, que é o PTJ, e o ponto inicial, que é o PTM. Ele está vendo que ele já desenhou em forma de arco lá, né? Mas é porque ele já tem um valor aqui na convexidade. Eu vou colocar igual àquela que eu informar no quadro de propriedades, que é o bug. Em inglês o termo é esse, deve ser assim que pronuncia, não faço ideia, tá? Então, arco 3D. Esse daqui é o eixo que eu vou usar depois lá para modelar a terraplenagem. Só que é o seguinte, da maneira com que eu vou modelar a seção do tubo aqui, se eu deixar assim, ele vai aparecer inclinada a seção aqui nessa posição. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, eu vou pedir para ele estender um pouco isso aqui no começo e no fim. E estender quanto? Olha, pelo ângulo que eu vou colocar aqui depois nessa variável e nessa, eu diria que eu tenho que estender no mínimo o tamanho do diâmetro. Tá?
Então eu vou colocar aqui, ó, diâmetro. E perceba que ele esticou a linha um pouco além para frente e para trás. Se eu visualizasse isso daqui de frente, tá vendo? Ó, ele é um arco tridimensional mesmo, ó, tá? Na verdade, ele está usando aqui aquela ferramenta do Helix do AutoCAD, tá? Isso que é uma hélice, é um arco de hélice, tá certo? Então, agora eu já posso definir também essa variável axis 3D aqui. Então, setar parâmetro do axis 3D, que é o eixo, e ele vai ser o meu arc 3D. Okay? Isso aqui vai servir só para ele poder usar depois lá na hora do cálculo da escavação. Beleza, já tem o eixo. Agora está faltando a seção hidráulica. Bom, se isso daqui é um tubo circular, a gente tem que desenhar um círculo, tá? Mas ele está pedindo isso daqui como sendo uma polilinha, e um círculo não é uma polilinha. Então, para eu desenhar um círculo como polilinha, eu vou usar esse recurso aqui, ó, que é o ponto com convexidade. E eu vou chamar esse aqui de PA na origem, coordenada x, menos o diâmetro dividido por 2. E a convexidade dele vai ser 1. E daí eu vou colocar mais um, que vai ser o PB. E a convexidade também vai ser 1. E também vai ser na origem. E a ordenada x agora vai ser o diâmetro dividido por 2. Então, já tem os dois pontos lá. O que é a convexidade? Deixa eu desenhar a polilinha, daí você vai entender o que é convexidade. Desenhei a polilinha, passando pelo PA e pelo PB. Ela é fechada e pronto. Percebe que ele desenhou um círculo? Por quê? Eu vou deixar ela aberta aqui um pouquinho. Ó. Isso daqui, ó. Analise essa polilinha. Eu estou dizendo que ela sai do PA até no PB. Polyline no AutoCAD pode ter arco. Quando tem arco, existe um parâmetro chamado convexidade, que é essa altura desse ponto médio até a corda que une os dois pontos, dividido pela distância entre os dois pontos. Então, se eu estou dizendo que a convexidade vale 1, significa que significa que isso daqui é um semicírculo, porque essa altura vai ser igual à metade da distância aqui. Então, se eu multiplicar 2 vezes a altura dividido pela distância, deu 1. Ok? Então, agora vamos fechar de volta a polilinha aqui. Ó, e isso daqui é a minha seção hidráulica. Depois, quando o programa estiver analisando o vazão lá, ele vai fazer a seguinte conta. Ele arbitra uma altura em relação a essa seção, digamos, no meio, e calcula o perímetro molhado, a área molhada, raio hidráulico, aquela coisa toda. E faz as continhas. Por isso aqui tem que ser uma polilinha. Tá? Se fosse uma seção retangular ou uma seção ovoide, ele vai fazer essa conta também. Então, você não vai precisar ficar pensando muito em qual é a equação que me dá a área molhada numa seção ovoide. Já imaginou que troço trabalhoso do caramba? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte agora, só setar o parâmetro. Qual parâmetro? A seção hidráulica. E ela vai ser quem? Vai ser a polilinha. Aqui podia ser listinha também, mas eu acabei esquecendo de deixar a listinha. Mas está lá, a seção hidráulica foi definido, está tudo definido. Está faltando agora efetivamente desenhar o tubo. Então, vamos colocar aqui, setar seção hidráulica. Ok? Então, essa parte aqui, isso aqui é importante, mas veja, isso daqui simplesmente não desenhou nada ainda. Né? Então, vamos vir para cá, aqui, ó, variáveis, seção e eixo. Né? Da seção, eu estou com ela aqui, ó, mas eu preciso dela aqui, porque eu vou usar essa ferramenta de varredura para desenhar ela. E se eu simplesmente escolhesse aqui o varredura e colocasse essa figura da polilinha com aquele eixo, ia ficar errado, percebe? Ficou um troço chato, não é assim. Então, o que a gente vai fazer é criar uma cópia dessa seção para cá, nessa posição, só que alinhada com essa linha. E alinhada aqui significa o seguinte, ainda lembra o que era a derivada de uma curva? É o vetor tangente naquele ponto lá, lembra?
Então, a gente vai fazer isso. Primeira coisa, eu tenho que ter um ponto na curva. Esse ponto na curva vai ser em qual curva? No arco 3D. Eu vou usar o parâmetro e vou dizer que ele é 0 aqui, tá? Então, o valor é parâmetro e o valor é 0. Então, ele cria o ponto no ponto inicial dessa linha aqui. E agora eu preciso do vetor tangente nesse ponto. E eu vou pegar aqui vetor tangente. O vetor tangente, ó, vetor tangente no arco 3D está ali, ó. Tá vendo a setinha? Se eu coloco isso aqui assim em 3D, ó, vai sair o vetorzinho tangente ali. Eu gosto desse X-ray aqui, ó, porque dá para ver as coisas assim, tá vendo? Bom, esse vetor tangente eu preciso transladar agora esse cara para cá, ou poderia usar um círculo aqui direto, tá? Tanto faz. Se você quiser usar o círculo, pode, não tem problema. O que eu vou fazer aqui, eu vou usar essa ferramenta do alinhar, que é para a gente exercitar o sistema de coordenadas, ok? Então, desse vetor tangente, eu vou criar um vetor perpendicular. E ele é perpendicular ao quem? Ao vetor tangente. Então, está lá. Então, eu vou chamar aqui de vetor perpendicular. E para eu poder mover usando aquele alinhar, eu preciso ter um vetor ortogonal também. Então, que é dado pelo produto cruz. E esse cara aqui nós vamos chamar de vet ortogonal. E ele é ortogonal de quem? Do vet tangente com o vet perpendicular. Tá vendo? Então, eu criei um sistema de coordenadas aqui agora. E aí sim eu consigo usar a ferramenta do alinhar. E eu vou alinhar quem? Eu vou alinhar a minha polilinha. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a minha polilinha lá, ó. Polilinha é meio esquisito e não significa muita coisa, né? Então, vamos chamar ela aqui de seção, tá? Seção. Esse set parâmetro aqui é definir o eixo. Voltemos para cá. Então, alinhar quem? A seção. Da onde? Da origem, porque ela está lá na origem. Para onde? Para o ponto na curva. Bom, movi isso, ó, só que eu ainda não alinhei o sistema de coordenadas. Agora veja, o eixo z que aponta para cima tem que ser o meu vetor tangente. Então, o eixo z tem que ser o vetor tangente. Aí, o eixo y tem que ser o vet-per, perpendicular. Aí sobrou aqui para o eixo x, o per, tan e o orto. Beleza, agora olha isso aqui de cima. Tá vendo que o círculo fica deformado? Ó? Se eu olho isso aqui de frente, tá lá. Ó. Então, tá correto. Se eu usasse o esquema de modelagem do Civil 3D, ele ia alinhar esse círculo aqui, ó, topo, eu não ia ver essa deformação. Isso aqui ia ser uma linha reta. E aí a minha seção ela não ia ter o tamanho correto. Para declividade pequena isso não significa nada, mas para declividade meio grande fica errado, tá? Então vamos deixar isso daqui o mais parecido com a realidade possível, que é o círculo ser dessa maneira. Só que isso aqui só me deu a seção interna, eu preciso da seção externa também. Aí tem um jeito simples de fazer a seção externa aqui, ó, que é usar um scale. Tá? Então eu vou escalar aqui. Esse alinhar eu vou chamar de sec interna. Tá? E esse escalar eu vou chamar de sec externa. E quem é que eu estou transformando? Eu estou transformando a seção interna. E estou transformando no quê? Eu estou fazendo aqui, ó, essa ação de scale precisa de uma origem, que vai ser o P curva. Tá vendo? Ó, ficou concêntrico. Ficou concêntrico os dois. E qual é o fator de escala que eu vou usar aqui? Vai ser o diâmetro externo, que no caso aqui é esse alt h, dividido pelo diâmetro. Esse é o fator de escala. E agora sim, eu tenho duas seções aqui. Agora é só fazer o extrude. Né?
que na verdade não é o extrude, é o varredura. Lá no AutoCAD é a ferramenta Swept, né? Então, curva de caminho é o arco 3D. E a figura que eu vou fazer primeiro da seção interna, então esse daqui, vamos chamar aqui de var interno. E daí eu vou fazer mais um para o externo. E eu vou fazer agora com o seção externa. Por que eu estou fazendo isso esticando aqui? Tá vendo? Se eu deixasse ele colado aqui no PTM, depois na hora que eu for inserir no projeto, ia ficar esse espaço vazio aqui, tá? Isso não é legal, né? Então, eu estou esticando ele um pouquinho mais para trás, depois vou passar um corte aqui, isso aqui vai ficar um corte na vertical. Por isso tem esse Start Cut Angle aqui e o End Cut Angle, certo? Então pronto, já tenho ele ali, extrudou as duas, né? Então varredura externa. Ah, sim, aqui faltou definir o eixo, né? Então o arco 3D. Agora é subtrair um do outro. Então, subtrair da seção externa o interno. Subtrair. Agora, para facilitar, vamos desligar esses que ficaram para trás. Ó, esse. Né? Até esse aqui pode deixar. Né? E vamos ficar só com o tubo. Está lá o tubo desenhadinho. Né? Agora, a gente tem que cortar as pontas dele aqui. Ó. E para fazer isso, é um pouquinho mais trabalhoso. É isso aqui que eu quero mostrar no vídeo. É esse aqui que é o quente. Até chegar aqui é bastante simples. Então, eu vou colocar aqui agora uma sequência que eu vou chamar de corte de montante. O corte de montante, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, cortar. Só que para cortar, veja quais são as informações que eu preciso. Ó, eu preciso dizer o que é que eu vou cortar e qual é o plano de corte. Então, primeiro eu tenho que ter um plano de corte. Eu vou criar um plano de corte que passa aqui pelo PTM e tem um vetor normal que é tangente ao eixo nessa posição, só que rotacionado desse ângulo. E eu vou colocar um ângulo diferente aqui para que você veja que efetivamente ele está rotacionado. Tá? 10 graus e 10 graus. Agora eu vou pedir um vetor tangente e eu vou chamar aqui de vet montante, que passa no ponto, que é o PTM, e é no arco 3D. Então, ele está ali. Ó. É um vetor que está lá passando no PTM. Só que esse vetor ele é inclinado também. Tá? Então, se eu olhar isso aqui de frente, o vetor está inclinado. E eu não quero inclinado, eu quero ele na horizontal quando eu olho de frente, porque quando eu estou aqui no topo, né, e eu trazer aqui o plano de corte, o plano de corte não pode aparecer inclinado, ok? Então, agora eu vou fazer um vetor de montante que é horizontal. E como é que eu faço isso? Eu simplesmente crio uma cópia daquele cara lá para cá, ó, tirando a ordenada z. Tá? Então, eu vou pegar aqui o vet m.x, faltou um e aqui, vet m.x e um vet m.y. Certo? Ele vai aparecer no PTM também. E se eu olhar de frente agora, tá ali, ó, é esse azulzinho aqui. Ó. Tá vendo que ele está deformado ainda, né? Mas ele perdeu essa inclinação aqui. E daí aquele VET-M eu posso desligar. Vou ficar só com esse cara aqui. Eu vou chamar ele aqui de VET-M horizontal. Ok, só que agora eu preciso... imagine que o cara colocou o PV aqui do lado e esse tubo ele não chega a 90 graus no PV, ele chega a 10 graus, por exemplo, que é o ângulo que está aqui. Então, eu vou fazer isso, eu vou rotacionar esse cara 10 graus. Tá? Então, eu vou usar aqui uma ferramenta de transformar, que é o rotação.
E eu vou rotacionar o quê? Eu vou rotacionar no PTM, eu vou rotacionar no eixo Z, aquele vetor M horizontal. E de quanto? Está vendo que ele já tem um ângulozinho lá, esse número aqui. Ó, tá? Eu vou rotacionar ele de quanto? Eu vou rotacionar ele de start cut angle. Então pronto. Ó. Escrevi errado aqui. Start cut angle. E pronto. Coloquei 10 graus lá. Vamos colocar 20 aqui. Ó. Opa. 20. Start cut angle. Vamos arrumar aqui de novo. Agora que eu escolhi bem mesmo. Vamos colocar 20 aqui. Viu que a rotação mudou um pouquinho? Então, pode ser o 20. Isso aqui esses valores são só para você poder desenhar. Tá? Depois, na hora de lançar lá na lista de materiais, ou mesmo lançar em planta, você pode colocar outros valores. Eu vou chamar esse cara aqui ó, de vetor horizontal montante rotacionado. Tá? Você pode dar um nome mais bonito aí, não tem problema. E agora sim eu consigo colocar um plano de corte aqui. E o plano de corte está aqui. Ó. Plano de corte com origem e normal. Plano de corte. A origem vai ser aonde? Na origem? Não, vai ser no PTM. Está ali o plano, é esse azulzinho aqui. E qual é o vetor normal desse plano? É esse vetor horizontal da montante rotacionado. Está vendo que ele desenhou uma linhazinha azul aqui? Ó? Olha em 3D. Está lá o plano. Esse plano aqui eu vou chamar de plano montante. E agora sim eu consigo cortar o meu sólido nessa posição através desse plano. Então eu vou lá e digo cortar. Cortar o quê? Né? Nesse plano eu quero cortar o meu subtrair. E olha que interessante, ó. O subtrair é tudo isso aqui. Ó. Então eu vou desligar ele agora. Vou ver de cima, cortei o tubo naquela posição. Se eu colocar agora esse ângulo do Start Cut Angle aqui em 0, perfeito. Né? Posso até ignorar esse bug aqui agora, vou dizer que o tubo é reto. Né? E está lá. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa agora com a outra ponta. Está vendo isso daqui? Ó? É isso aqui que você vai enxergar lá no projeto se você não fizer esse corte aqui na horizontal, tá? Ou melhor, na vertical. Então, eu vou fazer a mesma operação para esse ponto aqui agora. Eu vou chamar esse cara aqui ó, de corte montante. E veja, eu tenho que repetir essa mesma sequência agora para jusante. Só que eu vou separar isso daqui. Ó. Vamos colocar aqui em cima, assim. Né? Vamos colocar essa setinha para cá. Para ficar mais bonitinho. Então, sequência. E vou criar aqui corte de jusante. Corte jusante. Nesse corte de jusante, primeira coisa que eu preciso, vamos deixar o bug lá para a gente poder enxergar as coisas bonitinhas. Né? Então, 0,2, por exemplo. Eu quero o vetor tangente no PTJ. Então, vetor tangente. Eu vou chamar de VET-J. No parâmetro, não, vai ser no ponto. No ponto origem, não, no PTJ. Em qual eixo? No eixo arco 3D. Está lá o meu vetor. Agora eu tenho que transformar esse vetor para o plano x e y, ou seja, tirar o z dele fora. E para isso eu vou fazer uma cópia e vou dizer VET-J horizontal. Tá? E ele vai mostrar no PTJ também. Vai usar o VET-J.x. Isso aqui funcionaria? Lembra que isso aqui é VB, tá? Então, VB ele não se importa muito com maiúsculo e minúsculo. Então, funciona. Mas vamos deixar aqui direitinho. J, VET-J.y.
E o z vai ficar zerado, que eu quero ignorar o z. Eu quero que ele fique no plano x e y apenas. E agora eu vou rotacionar esse cara. Então, rotacionar. Rotacionar o que de quanto? Vai ser do end cut angle. Em que lugar? No PTJ, com o eixo z. E o que é que eu vou transformar? O vetor j horizontal. Tá vendo ali, ó? Rotacionei ele de... Cadê aqui? End cut angle. Tá aqui, ó. De 10 graus. Vou colocar um número maior aqui, ó, 20. Né? Então tá lá. E vou chamar esse cara aqui de vet j horizontal rotacionado. Ok. Agora eu posso criar o plano passando por esse ponto e que tem aquele vetor normal. Então, vamos colocar aqui o plano. E esse aqui é o plano jusante, né, o plano de corte de jusante. E ele está passando no PTJ com o vetor normal, vetor j horizontal rotacionado. Certo? Então, quando eu olho em 3D lá, está ali o meu plano inclinado, né, com o vetor normal usando esse azulzinho, aí, ó, o ciano. Né? Então, ok. E agora eu tenho que fazer o corte. Só que aqui tem um detalhe. Quando eu uso a ferramenta do corte, tá, com o plano de corte, permanece o que está do lado do vetor, certo? O que está nas costas do vetor some. Então, aqui eu tenho que rotacionar ele de mais 180 graus, certo? Senão vai ficar errado. Então, esse plano aqui, o vetor horizontal, que eu rotacionei nesse ângulo, eu tenho que somar aqui mais match.pi, tá? Mais 180 graus. Tem que ser em radianos, tá? Faltou um T aqui. Pronto. Ou seja, ele tem que ser para cá. Eu quero manter essa parte do tubo e não essa. E agora é dizer o cortar. Então, vamos lá, cortar. Cortar o quê? Plano de corte é o plano de jusante. Cortar o quê? O corte de montante. Ficou esse azul aqui, tá vendo? Esse aqui eu já posso desligar. E agora eu vou colocar aqui o zero também. Né? Esse bug aqui eu vou colocar zero também. Vou colocar isso daqui numa vista sudeste. E é isso aqui. Ó. Isso aqui é o modelo do tubo BSTC. Tá? E só está faltando mais um detalhe aqui, que é o... Tá vendo aqui embaixo? Ó, nenhum sólido exposto. Expor o sólido. Deixar bonitinho assim, ó. Expor qual sólido? Às vezes, se a listinha não preencher, você dá um clique numa outra caixinha, volta nela, aí ele preenche. Ó. Exportar quem? O cortar, que eu esqueci de renomear aqui. Ó. Cortar vai ser o cortar jusante. Tá? Corte jusante. O corte, sim, você pode renomear aqui, ó, ele vai entender depois que aqui é o corte jusante, entendeu? Então tá pronto, ó, feito. O que é que está faltando aqui? Eu colocar um ícone. Então vamos escolher um ícone aqui. O ícone, vamos ver aqui, Dropbox, programas. Tem que ter o ícone? Não necessariamente. Se não tiver, ele coloca o ícone padrão, mas se você tiver, fica mais bonitinho, tá? Então, removidos. Deve ter um desenho de tubo aqui em algum lugar. Está aqui, ó, tubo. Aí, template do nome. Antes disso, vamos colocar aqui, família. Família disso daqui, o que, que é? É tubo. E qual que é o subtipo? É o BSTC. BSTC. Você poderia colocar BSTC aqui, daí aqui PA1, CA1, CA2, enfim. Nome.
BSTC, né? E daí, template do nome. Template do nome é quando você vai inserir na lista de materiais. Então, você vai inserir o BSTC DN100, DN120, esse tipo de coisa. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui da identificação o subtipo, por exemplo, como escrito. Aí ele escreve BSTC. Aí você vai colocar da seção o diâmetro, com 0 casas decimais e unidades em, sei lá, milímetros, talvez. Né? Mostrando a unidade e tal, enfim. E OK. Tá? Template de dicas. O que eu quero ver quando eu paro com o mouse em cima do tubo? Eu quero ver lá o nome dele. Eu quero ver, sei lá, geometria. Eu quero ver o comprimento 2D, né, em metros. E daí eu posso até escrever assim, L igual. E a declividade, I igual. Declividade vai estar aqui em geometria. Declividade. Lembrando, essas propriedades aqui, elas já são o padrão desse tipo de dispositivo. Tá? Elas não vão aparecer aqui porque ela é implementada fora do modelador. Né? Não é necessário o modelador para que ela apareça. Então, declividade em termos percentuais. Né? E daí você pode escolher aqui, pode ter também entrada e saída. Entradas, vai estar o nome da estrutura que está conectada na entrada, né? Ponto e vírgula, e entrada e saída, a saída, caso tenha. Né? OK. O que mais? Então, aqui, tubo circular de concreto. Né? Tem uma descrição. Pronto, isso daqui é um modelo de um tubo. Se fosse um duplo, como é que seria? Bom, você teria que repetir aqui até a parte da seção e eixo aqui, você tem que repetir. Daí vai ter 2 vezes esse negócio, 2 vezes esse daqui, e daí você pode dar um join e depois só cortar o join lá da montante e jusante. Eu posso fazer isso daqui depois, tá? OK. E tá aqui, BSTC. Será que eu já consigo usar ele? Vamos dar uma olhadinha. Vou colocar aqui embaixo e vou adicionar isso na lista de materiais. Então, lista de materiais, propriedades, eu vou adicionar a família que eu acabei de criar aqui, BSTC. Está vendo que ele já está lá, bonitinho o tubo. OK. Certo? OK. E posso vir aqui na minha rede agora, rede A, por exemplo, criar. E eu posso criar aqui agora do BSTC, tá? Esse que eu criei, né? O BSTC aqui. Então, está ali lançado o tubo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar em cima aqui do projeto, que é para a gente ver já com uma ala. Eu vou fazer saindo desse ponto aqui até esse ponto aqui. Opa, sobrou um tubo aqui. Ajustei ele lá. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui no 3D, como é que ficou. Tá uma bagunça, eu sei, mas enfim. Olha lá o meu ângulo de corte aqui. Sim, está faltando aqui definir a superfície de referência. Está vendo que está a bola vermelha aqui? Então, é o terreno mais topo aqui nesse caso. E tá aí a minha vala calculada. Olha só que legal. Falta ajustar aqui que ele tem que estar no conector da ala, que é aquele ponto ali. Do outro lado, o conector da ala. Né? Ajustado. Veja que ele já tem aqui por padrão
o gripzinho para cortar o tubo, tá vendo? No Civil 3D, o Pipe Network não tem isso aqui. Daí você vê lá aqueles vazados aqui, fica horrível aquilo lá, né? Então você pode vir aqui e ajustar. Ajustei. Aí aqui o seguinte, vamos dar uma olhadinha como é que é essa escavação aqui. Essa escavação eu poderia vir aqui nas propriedades, clicar o tubo e dizer assim, ó, cadê aqui? Calcular a escavação, ó, faltou traduzir aqui ainda, mas calcular a escavação, sim ou não. É um bueiro não destrutivo, por exemplo. Então tá aí, ó, um bueiro não destrutivo. Mas digamos que eu queira calcular a vala, né? Então eu viria aqui na escavação, calcula a vala, ok? Vou lá na aba de escavação e agora eu consigo visualizar, ó, a minha seçãozinha. Claro que está exagerado aí, né? Então, tá vendo? Com banquetinhas e tal. E como é que ele sabe que é com banquetinhas? Porque eu coloquei aqui nas propriedades do tubo que o talude máximo era 3 metros, por exemplo, poderia ser 5, né? A inclinação do talude aqui está 70 graus, mas poderia ser 1 para 1, por exemplo, né? E daí ele vai calcular o ângulo para isso. Está meio esquisito esse ângulo aí, né? Se fosse ângulo... Não, mas eu acho que é isso aí mesmo. Não, seria 45 graus daí. 45, né? Largura da vala. Eu posso até colocar um valor menor aqui, ó, mas ele vai colocar um valor mínimo em função do offset em relação a esse ponto aqui, ó. Desse ponto até esse tem que ter um offset mínimo, então ele recalcula essa largura. Voltando aqui na escavação, né? Aqui ele está modelando uma seção a cada 5 metros. Eu poderia vir aqui nas propriedades do tubo e colocar uma seção a cada 2 metros. Um preciosismo aqui, só para que ele modele mais bonitinho, tá? Mas não é necessário, certo? Esse cara aqui, qual é a superfície de referência dele? A superfície de referência também é o terreno mais topo, né? E quando faz isso, ele deve ter algum valor de escavação. Vamos ver se isso vai funcionar. Altura do berço, calcula escavação sim ou não. Aqui deve estar dando algum erro na hora de calcular. Esses erros normalmente acontecem quando a cota da superfície aqui sai fora da estrutura, tá? Mas a ideia é essa. O tubo já pode ser lançado. E se eu tivesse aquele tubo que está num loteamento orgânico, né? Seria essa situação aqui, ó. O tubo ele pode ser um pouquinho arqueado, né? O quanto? Cara, aí eu arbitrei aqui naquela convexidade máximo de 0,25. Então ele consegue fazer até um arquinho ali, mas ele não vai dar uma volta nele mesmo, tá? Então ele consegue fazer um pouquinho, mas não muito, ok? E esse é o objetivo daquele bug lá. E poderia fazer isso com galeria retangular? Poderia também, sem problema, tá? Desde que você respeite aí as dimensões máximas e mínimas. Se eu não me engano, no Pipe Network também tem uma limitação lá para isso. Então, dê uma olhadinha lá. Beleza? É isso.